Pastora Luciana Ribeiro, amém? Glória a Deus. É fogo, irmão. Melhor parte do culto vem agora. Glória a Deus. Boa noite, geração Labaredas. Paz seja convosco, amém? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. É maravilhoso compartilhar a palavra de Deus. E o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, amém? Quem está com uma expectativa aí? Que o Senhor vai transformar, o Senhor vai ativar, o Senhor vai reacender a chama no seu coração. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Abra, você que está com a sua Bíblia, abra lá no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Mateus 4, 18. Vamos refletir nessa palavra do Senhor. Nós estamos em uma série, né? Influencer. E hoje nós vamos estar dando continuidade. Qual é o tema de hoje? Está aí para colar? O tema de hoje é siga-me. Amém? Quem está seguindo a Jesus aí? Aleluia, glória a Deus. Quem achou diz eu. Quem não achou diz espera aí. Estou esperando. Mateus 4, 18. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo suas redes, o seguiram. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Peça para que Ele fale com você. Aleluia, Pai, a Tua presença é real nesse lugar, Deus. Pedimos que o Senhor fale, que o Senhor não se cale, Pai. Que a Tua palavra possa produzir frutos, Senhor, em nosso coração. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa e ela não volta vazia. Pai, o Senhor sonda cada mente, cada coração que está aqui nessa noite. E eu te peço que toda preocupação, toda dor, toda barreira, toda frieza possa cair por terra em nome de Jesus. E que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá um glória a Deus e sente no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, pode dar glória a Deus e aleluia, amém? Quando o povo daqui dá glória a Deus, o daqui dá um aleluia. E assim a gente vai sendo solidário e você me ajuda a pregar, amém? Glória a Deus. Mas a palavra seguir é uma palavra que está muito nítida e viva e real no nosso dia a dia, amém? Quantos aqui têm redes sociais? Quantos aqui seguem alguém ou têm um seguidor, amém? Tem gente, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, né? Eu não consigo passar de 1.000, amém? Mas essa palavra seguir é algo muito real, é algo muito rotineiro. E às vezes, quando você segue alguém, né? Vamos supor no Instagram, é porque aquela pessoa tem uma ideia, ou fala, ou compartilha algo que te atrai, algo que aparentemente é interessante. E você curte, e em um certo momento você compartilha aquela mensagem. Mas também quando aquela pessoa faz algo que, não, isso aqui não é legal, você geralmente deixa de seguir. E rola a tela. Passa para uma próxima mensagem, passa para uma próxima pessoa. E às vezes, eu vou ser bem direta, às vezes a nossa vida real se assemelha muito às redes sociais, né? Porque é algo muito superficial. É algo muito superficial. Um dia eu sigo, um dia eu curto, compartilho, mas no outro dia eu não quero mais compartilhar, não quero mais me aprofundar, eu não quero mais curtir aquilo. E a palavra de Deus diz que Jesus tinha muitos seguidores, amém? Jesus tinha uma multidão que seguia Ele. Só que Jesus, Ele não queria apenas seguidores. Jesus queria servos influenciadores. Glória a Deus. Jesus queria pessoas que se posicionassem.
A diferença dos seguidores de Jesus, sabe o que era? O posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Aqueles discípulos que estavam mais perto, aqueles discípulos que vivenciavam algo mais profundo, eles tinham um posicionamento diferente daquela multidão, que só estava ali para ver, que só estava ali para curtir, que só estava ali por um momento. E é o que nós precisamos entender nessa noite. Nós só viveremos os planos de Deus se nós nos posicionarmos e nos alinharmos com a realidade dos céus. Eu pergunto para você, o que você quer ser? A multidão? Ou você quer seguir Jesus verdadeiramente? A Bíblia fala de diversas histórias nos heróis da fé. Davi, Moisés, Abraão, pessoas que tiveram uma grande vitória, tiveram lutas, mas tiveram grandes vitórias. Por quê? Porque eles se posicionaram em obediência ao plano de Deus. Porque Deus falava o plano, Deus falava o que queria e eles se posicionavam. E eu quero dizer algo para você nessa noite. O posicionamento não depende da sua atual situação. O posicionamento não depende da sua geografia. Talvez você pense assim, pastora, a senhora não sabe onde eu moro. Você não sabe como é a minha família. Você não sabe como eu estudo. Você não sabe a minha situação financeira. Mas eu quero dizer para você, José foi fiel como escravo e permaneceu fiel como governador. Davi era zeloso com as suas ovelhas e permaneceu zeloso como rei. Quem está me entendendo? O posicionamento deles era o mesmo do início ao fim. O posicionamento deles não mudou durante a jornada. E sabe, queridos, às vezes nós temos boas intenções. Às vezes nós temos bons sonhos, mas as histórias que contarão de mim, de você, não é sobre a minha intenção, não é sobre o meu sonho, é sobre o posicionamento que eu tive diante disso. Porque não adianta apenas sonhar, não adianta apenas crer, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ter uma fé passiva em que Deus faz tudo e eu não faço nada. Em que Deus opera tudo e eu só fico sentado. Em que Deus faz tudo e eu só recebo. Deus não queria apenas seguidores, Ele queria servos que se envolvessem, que fosse mais profundo. E a falta, irmão, de posicionamento destrói mais que muitos gigantes. Davi teve uma falha. Davi foi tentado num palácio, porque ele deveria estar se posicionando com os seus soldados na guerra, mas ele ficou no palácio, não se posicionou onde deveria. Jesus no deserto se posicionou fiel a Deus. Amém? Quem está me entendendo? A falta de posicionamento destrói. Nós precisamos entender isso nessa noite. Só que tem pessoas que estão confundindo posição e posicionamento. Posição é uma coisa e posicionamento é outra. Às vezes nós lutamos por cargos, né? Por cargos, eu quero ser o 5º tesoureiro, o 4º carimbador da junta da intercessão. Nem tem, né? Tem gente que luta por cargo, mas não se posiciona coerente com aquele cargo. Não é apenas ter uma posição, é honrar aquela posição com seu posicionamento. Judas tinha uma posição, amém? Judas era o tesoureiro, nada contra os tesoureiros, amém, gente? Judas estava ali seguindo, mas ele se posicionou de uma maneira errada.
tinha uma posição, rei, mas ele não teve um posicionamento de obediência ao Senhor. Não teve. Satanás tinha uma posição, era o quarto no céu. A história você já sabe. Quantos de nós não estamos honrando as nossas famílias, não estamos honrando o nosso ministério, não estamos honrando aquilo que Deus nos deu, por causa do nosso posicionamento? Quantos filhos não estão se posicionando como filhos? Quantos servos, quantos pais? Sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Porque Deus tem o próximo nível para a sua vida. Deus tem um próximo nível para a sua vida. Mas para que você vá para um próximo nível, não tem como você ser apenas um seguidor superficial. Não tem como apenas você vir aqui e curtir um milagre. Porque o plano de Deus, irmão, pensa no plano de Deus. Deus planejou tudo desde o início, desde a fundação do mundo, para que o seu filho viesse, morresse, se entregasse numa cruz. Não para que eu e você viesse um domingo na igreja e escutasse uma palavra de 30 minutos e depois voltasse para casa. Não é para isso. É para que você vá mais profundo nele. É para que você vá para o próximo nível. Deus quer servos ativos. Quem está me entendendo? A palavra que eu li para você fala sobre Pedro. Jesus chamou Pedro 3 vezes. Diga comigo, 3 vezes. Dá para ser mais forte. Diga 3. Amém, melhorou. O primeiro encontro que o Senhor teve com Pedro, está lá em João 1,42. Quando o Senhor encontra Pedro, a primeira coisa que o Senhor faz é, Ele fala, tu és Simão, mas tu te chamarás Pedro. O Senhor troca o nome de Pedro. Simão significa aquele que ouve. Só que Pedro é rocha. O Senhor estava mudando, olha, tu vai apresentar o propósito, tu vai apontar, o teu nome vai apontar quem eu sou, porque eu sou a rocha eterna. E o Senhor está aqui nessa noite trocando nomes. Eu não sei como você é conhecido. Talvez seja um inconstante, talvez seja um viciado, talvez seja aquele que desiste, aquele que não sonha. Mas o Senhor quer mudar isso em você nessa noite. O Senhor quer transformar a sua realidade. Ah, ele é pecador, ele não consegue. O Senhor quer te chamar de vencedor. O Senhor quer te chamar de filho. O Senhor quer te chamar de amigo. O Senhor quer te chamar aquele que prossegue, aquele que não desiste, aquele que me ama. O Senhor quer destravar o seu destino. Mas você precisa se posicionar. E o Senhor muda a identidade, muda o nome de Pedro. E o segundo encontro que ele tem, irmão, quando Deus ele libera uma palavra aqui na terra, é porque já é realidade no céu. Sabe que o Senhor está falando, ei, eu tenho uma realidade aqui para você, mas você precisa se posicionar para que você comece a viver aqui na terra o que eu sonho para você. Sabe, quando ele libera, quando ele fala, é porque já é real lá no céu. Só que não pode ficar só lá no céu. Precisamos trazer essa realidade para a terra. E a segunda vez que o Senhor chama Pedro, é o versículo que nós lemos. Mateus 4,18. O Senhor diz para ele, siga-me, e eu vou te fazer pescador de homens. O Senhor apresenta o propósito a Pedro. Amém? O Senhor fala, olha, eu quero te fazer, é esse o propósito que eu quero para a tua vida. É isso que eu quero que você faça. Quantos aqui o Senhor já falou? Talvez você, eu não sei, mas Ele vai falar. Amém? Ele vai falar com você, Ele vai te dar a direção. E Jesus faz esse convite, Pedro, vem conhecer mais. Chega para mais perto.
Sabe, e Pedro aceita, a palavra de Deus diz que Pedro deixa o seu barco e começa a seguir a Jesus. Só que Pedro começa a seguir, ele começa a ouvir, ele começa a ver, ele não faz isso em tempo integral. Ele volta a pescar. Mas ele está ali aprendendo. Ele está ali se aperfeiçoando. E a terceira vez que o Senhor chama Pedro, está lá em Lucas 5,10, que é na pesca maravilhosa. Quem já ouviu essa passagem? A palavra de Deus diz que eles estavam frustrados, não tinham pegado peixe, a rede estava vazia. O Senhor disse, olha, lança a rede no fundo, no profundo, que vocês vão pegar. E sobre a palavra de Deus eles vão e lançam aquela rede e um milagre acontece. Dá um glória a Deus aí. Quem aqui já viveu um milagre? Quem está vivendo uma bênção aí? Quem está vivendo resposta de oração aí? A resposta da minha oração está correndo por aí. O Israel, o pai dele está correndo atrás dele. Sabe, gente, é maravilhoso viver um milagre. É maravilhoso receber, né? Aquela porta aberta, aquele que não podia engravidar, engravidou, né? Quem está orando por uma bênção de um varão, uma varoa, e dá um glória a Deus. Aí chegou o cheiroso, chegou a cheirosa, amém? Glória a Deus. Ih, tá fraco isso aí. Sabe, você conseguiu aquele emprego, passou naquele concurso, está curtindo. Quem está curtindo uma bênção aí? Aleluia. Glória a Deus. E é nesse exato momento que o Senhor chama Pedro. Depois que os barcos estão cheios, amém? Olha aqui para mim. Depois que os barcos estão cheios, está cheio de peixe. E o Senhor faz a terceira chamada a Pedro. Diz, Pedro, eu quero te fazer pescador de homens. E o que Pedro faz? Pedro não curte o peixe. Pedro deixa aqueles peixes ali e vai viver algo mais profundo. Amém? Pedro vai viver algo mais profundo com o Senhor. Pedro passa para o próximo nível. Eu imagino, irmão, se o Senhor faz esse convite e Pedro diz para ele assim, não, eu vou voltar para casa com meu peixe. A história de Pedro ia terminar ali. Quantos de nós paramos no milagre? Quantos de nós paramos e escolhemos apenas a rede cheia? Quantos de nós não avançamos para o próximo nível? Quantos de nós hoje estamos vivendo milagres maravilhosos, glória a Deus e aleluia. Mas você não pode esquecer que tem águas mais profundas para você. Você não pode esquecer que tem mais de Deus para você. Quando Pedro renuncia aqueles peixes e segue a Jesus, o Senhor coloca uma vírgula na história dele e continua contando a história dele. Sabe, irmão, quero dizer para você, eu não sei quantas experiências e quantas bênçãos você está vivendo, amém. Mas existe um propósito a seguir. O Senhor não te chamou para ficar parado, sentado. O pastor Bruno falava ontem que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Talvez onde você está, trabalhando, estudando. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Não pare apenas no que você já viveu. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, ele não chama Pedro quando... Ele poderia chamar Pedro quando a rede estava vazia. Mas ele chamou Pedro quando a rede estava cheia. Para não correr o risco de Pedro deixar Jesus por qualquer sardinha. Amém? E tem gente trocando o Senhor por qualquer peixinho. Por qualquer peixinho. Não está vivendo o seu propósito. Não está vivendo aquilo para o qual o Senhor te chamou. Passe para o próximo nível. Passe para o próximo nível. Talvez você pense assim, Eras, eu não me encaixo em nenhuma dessas
dessas histórias de Pedro, tem mais uma, que Pedro negou Jesus. Talvez esse seja o quarto chamado. E o Senhor mesmo assim falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava falando: Pedro, vem servir, que você vai ser curado. Vem servir, que você vai ser curado. Vem cumprir o teu propósito, que você vai ser curado, que você vai ser perdoado. Talvez a resposta que você tanto busca, talvez esse vazio, talvez tantas coisas que você busque, é porque você ainda não está vivendo o seu propósito. Eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, que tem algo além de Deus para você. Pedro, ele aceitou seu chamado. Pedro andou sobre o mar. Pedro viu ressurreição, transfiguração. Pedro levantou coxo. Pedro ganhou mais de 3.000 almas. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Aceite o próximo nível. Aceite o próximo nível. Vá mais fundo. Irmão, nós precisamos gastar o nosso tempo diante do Senhor. E eu gostaria nesse momento que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Há um propósito de Deus para a sua vida, que só você sabe. Pedro se tornou um dos apóstolos mais influentes, porque ele disse sim para o Senhor. E sabe, irmão, eu não sei em que fase, em que nível você está com o Senhor, mas Ele tem algo mais profundo para você. Ele está falando para mim e para você: não é só um casamento abençoado que eu quero te dar. Não é só filho. Não é só faculdade. Não é só isso que eu quero te dar. Não é só uma casa. Não é só um carro. Não é só isso que eu quero te dar. Eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero que você me siga. Que você me sirva. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus.